Primeira carta de João, no capítulo 3. 1 de João 3, a partir do versículo 11. A palavra de Deus nesse trecho de 1 de João 3, a partir do versículo 11, nos diz o seguinte: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele, e nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Oremos mais uma vez. Fala ao nosso coração nessa manhã, Senhor, que tua palavra, que é viva, penetrante, eficaz, possa ser aquilo que alimenta o nosso coração tão desejoso do Senhor e da sua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amor, o mandamento que vem do próprio Deus. Um cristão de verdade é aquele que entende e pratica o que é o verdadeiro amor. Aliás, Jesus disse que nós seríamos conhecidos de todos pelo nosso amor. Eu louvo a Deus por nossa igreja amada, que de inúmeras maneiras tem tanto demonstrado amor pelos de fora, como também para com os nossos irmãos, os de dentro. Mas pensando na igreja como reino de Deus, será que nós temos sido o tempo todo conhecidos por este motivo? Porque nós amamos, porque nós nos amamos? Se somos reconhecidos dessa forma, que sentimento o mundo tem por nós? Por vezes, às vezes, nós somos envolvidos com temas de guerra, temas beligerantes, desnecessários, discutimos por assuntos tão secundários e deixamos, às vezes, assuntos que de fato são relevantes para a nossa vida espiritual e para o nosso relacionamento. Coisas com as quais nós deveríamos tomar pé, nos posicionar. Cada um de nós que conhece o Senhor Jesus Cristo, se somos verdadeiros discípulos do Senhor, crentes de verdade, nós, mais cedo ou mais tarde, se não formos, seremos confrontados com a mensagem de amor que a história revelou em Cristo Jesus para nós. Um dia, assim espero que seja uma realidade para todos aqui nessa manhã, ele tocou em nosso coração, nos fez crer para que pudéssemos ter vida eterna. E a partir daí tem moldado e mudado a nossa vida, o nosso coração. Anos depois, o que esta mensagem de vida eterna tem realizado e feito em cada um de nós como supostos seguidores do Senhor Jesus Cristo, que mantém comunhão com Ele,
que mantém comunhão uns com os outros, como família de Deus, como corpo de Cristo, você pode olhar para você hoje e ver alguma diferença diante do poder do Espírito que chamou você em Cristo Jesus, não mais para ser o que você era antes, mas para ser a cada dia uma nova criatura e reconhecido principalmente no poder do Espírito pelo amor do Senhor? Amar por cristão, irmãos, não é uma opção. João está dizendo, é um mandamento, é uma ordem estabelecida por Deus, é uma lei que só pode acontecer a partir de corações que são realmente transformados. E o alvo do nosso amor não pode ser seletivo. Não, eu amo aquela pessoa. Aquele outro ali, não vou muito com a cara dele, eu acho que não amo muito. Aquele lá é mais ou menos. Não, o mandamento do Senhor é para amar a todos os irmãos igualmente, apesar das diferenças, apesar das dificuldades que podemos enfrentar em nossos relacionamentos. Nós devemos amar os irmãos como um mandamento que não vem um dos outros, ou não foi criado aqui horizontalmente, mas foi criado verticalmente, vem do alto, do Senhor, estabelecido em sua lei, em sua palavra. Deus estabeleceu que sejamos conhecidos por sua ordem de amar uns aos outros e todos aqueles que Ele coloca em nossa vida. E aqui então nesse texto, tendo isso como tema central, nós vamos aprender 3 lições importantes, ligadas a este dever, esta ordem, esse mandamento que não é penoso e que Deus estabeleceu para a nossa vida. Acompanhe comigo a primeira lição relacionada a esse dever que Deus nos deu e por que nós devemos praticá-lo todos os dias da nossa vida. Primeiro, porque Cristo é o grande exemplo de amor. Pode parecer batido, mas muitas vezes nós nos esquecemos dessa realidade. Irmãos, o mundo está carecendo de exemplos de amor. Tiago diz que a nossa propensão, a nossa herança, o nosso legado não é o amor, é a guerra. Nós somos especialistas em guerra, porque o DNA do pecado e que corre nas nossas veias espirituais é o egoísmo. O egoísmo é o oposto ao amor. O egoísmo é o oposto ao amor que deseja servir. Eu e você, todos nós, estamos numa luta diária, constante, em nosso coração, para a qual nós precisamos do poder de Deus para amar. Nós amamos a nós mesmos. Nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, no nosso tempo. Nós queremos que os outros nos sirvam, e o amor não é assim. O amor é o chamar de Deus para servi-lo e servir uns aos outros. Nós precisamos de um exemplo de amor. E o mundo busca esse exemplo de amor, mas está buscando em coisas circunstanciais e corre atrás do vento, porque são incapazes de ver que eles já têm o grande exemplo e a concretização, a materialização, a personificação do amor, que é o Senhor Jesus Cristo. O grande exemplo, o próprio amor por nós. Por que João diz isso? Porque Ele deu a sua vida por nós. Paulo registra lá em sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 5 a 10, exatamente uma afirmação sobre este amor que Deus em Cristo teve para conosco. Mas Deus, eu não vou ler o texto todo, prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo se entregou a si mesmo como sinal, não apenas de salvação, mas de amor. E Ele disse, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Esse é o grande modelo de amor para nós. E é o modelo que o cristão tem que viver, sem limites, sem barreiras, sem egoísmos, sem mágoas. E se nós temos esse grande exemplo de amor, somos chamados a nos preocupar com o nosso testemunho. João nos diz que devemos amar de fato e de verdade. Ele diz, não de palavra e de língua. É muito fácil, não, eu amo você.
Você é meu alvo das orações. Olha, eu te amo tanto, mas na hora que a pessoa precisa, a gente não está disposto a mover 1 centímetro sequer, a gastar uma fração de segundo sequer da nossa vida. Muitas pessoas têm um excelente discurso sobre amor. Conhecem os textos bíblicos que falam sobre amor. Choram até mesmo quando falam sobre amor. Mas a vida delas não é um exemplo a ser seguido, porque elas não agem com amor. Na realidade, são más em suas obras, tratam mal os que deveriam ser servidos, colocam limites no seu amor. Olha, pode contar comigo, desde que não exija meu dinheiro. Olha, conte comigo para tudo, mas eu não tenho tempo. Olha, pode contar com minha ajuda, desde que eu não preciso levantar do meu sofá para sair da minha poltrona de papai ou do meu sofá reclinável. Ou seja, desde que você não exija absolutamente nada de mim. Isso não é amor, gente. Pode ser qualquer coisa, menos amor. E o texto deixa claro como isso, ou esse amor se concretiza. Dar aquilo que o irmão precisa em sua necessidade. João alerta sobre isso. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir seu irmão padecer necessidade, fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? O universo para exercitarmos o amor uns para com os outros é imenso. Alimento, remédios, roupas, habitação, conselho, exortação, ademoestação, evangelismo. Quando existe uma necessidade entre os irmãos da igreja, nós temos que orar e dizer: Senhor, se eu estou sabendo dessa necessidade e não outro, ajude-me a atendê-la. Porque também tem esse problema, né? A gente vê a necessidade da pessoa, a gente pode pôr a mão no bolso, a gente pode gastar tempo, a gente pode dobrar os joelhos, a gente pode fazer por nós mesmos, pela outra pessoa. Pastor, olha, irmão fulano está precisando de alguma coisa. Junta diaconal, olha, está precisando. E a gente pode fazer por nós mesmos, a gente não quer. Então, para isso ficar mais claro, João, orientado pelo Espírito, mas muito perspicaz, inteligente, ele usa também um exemplo negativo. Ele mostra o exemplo positivo, é o mais importante. Jesus. Alguém pode ter perguntado, mas está bom, como é que as pessoas podem demonstrar que não estão amando? Olha o exemplo de Caim. A história de Caim com Abel é uma demonstração do que não é amor. Ele diz, não devemos ser segundo Caim, que foi um assassino, fraticida, matou o primeiro assassinato do mundo foi dos piores. Um irmão matou outro irmão. Por que ele fez isso? Porque ele foi incapaz de amar. Porque ele era do mal. Porque em sua essência, o seu interior era egoísta, incapaz de amar. Caim era voltado para si mesmo. Ele deixou o DNA do pecado transcorrer em suas veias e atingir o seu coração. E qual foi o resultado disso? Matou o irmão. O que estava por detrás da ação de Caim? Ele não tinha bons exemplos? Ele foi pressionado por sua mãe e seu pai? Ele foi maltratado durante a sua infância? Não, o texto bíblico diz que ele não tinha amor porque ele odiava a Deus. Ele tinha um ódio tão grande contra Deus, porque Deus o recusou e recusou a sua oferta. Ele não podia atingir a Deus, ele não podia matar a Deus, ele não podia ofender a Deus, ele não podia acabar com a essência de Deus. Então ele vai e mata o que está mais próximo de Deus, ele mata seu irmão. Aquele que devia ser protegido, aquele que devia ser cuidado, aquele que devia ser ensinado por ele. Caim vai e mata. E no texto original, a ideia é que ele matou com um requinte de crueldade e profunda covardia. E aí, gente, o texto também está acabando com um determinado mito que a gente vê correndo em muitos lugares e a gente às vezes abraça na igreja,
De quem foi a culpa do assassinato? Como eu já falei aqui, ele foi muito oprimido, coitadinho. Não, olha, ele estava com um momento de raiva, um acesso de raiva momentâneo. Ele foi pressionado. Não, gente, a culpa do pecado de Caim foi dele mesmo. João está dizendo, a essência maligna, ele era do mal, ele não amava a Deus, ele não tinha amor no seu coração, as suas mãos sujaram de sangue, a culpa foi única e exclusivamente dele. A gente tem que, se a gente quer amar de fato, tem que parar de pôr a culpa nos outros, os nossos erros e pecados. Entre outras coisas, o início de amor também é reconhecer os nossos pecados, as nossas faltas. Para a gente se reconciliar um com o outro, a gente precisa amar, e para amar a gente precisa reconhecer nossos erros, nossas faltas, pecados. Para de terceirizar a culpa. Caim assassinou seu irmão porque o seu coração era extremamente egoísta. Ele queria que Deus aceitasse a sua forma de culto, a sua oferta, aquilo que ele era, sem nenhuma mudança. Caim é o exemplo de egoísmo que se transforma em ódio. Ele matou seu irmão simplesmente porque suas obras eram más. Nada mais do que isso, nada além disso. Então, fazendo uma ponte, João diz, olha, depois de falar de Jesus, depois de falar de Caim, eu quero que vocês tirem uma conclusão. Qual? Não se admirem que o mundo odeie vocês. O mundo odeia. O mundo tem o mesmo sentimento de Caim para com Abel em relação à igreja. Para quem leu O Peregrino de John Bunyan, vai lembrar do que acontece na Feira das Vaidades, quando cristão e seu amigo chegam até aquela feira. Na Feira das Vaidades, estão vendendo toda a sorte de coisas que querem desviar aqueles peregrinos do seu caminho, e como eles não compram, eles fecham os olhos gratuitamente, os habitantes, os feirantes, os políticos, os poderosos da cidade começam a odiá-los gratuitamente, eles são levados para a prisão, a ponto do companheiro de cristão morrer, martirizado. Não havia motivo nenhum. A gente não tem que estranhar, a gente tem que começar a estranhar quando o mundo está simpatizando demais com a gente. Aí começa a estranhar. Quando tudo está ficando colorido, bonito, nossa, o mundo aceita tudo. Não, acha estranho. Quando ninguém está se levantando contra você, sua crença, suas afirmações, suas convicções religiosas, o seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, aí alguma coisa está estranha. Profundamente estranha. O mundo nos odeia porque a gente diz o que é verdade, e o mundo quer estabelecer o que é o padrão de verdade, de certo e do errado. Porque nós dizemos qual é o amor verdadeiro, e o mundo quer dizer o que é um amor que não é o verdadeiro. Nós temos o padrão de amor para a nossa vida. Jesus Cristo é esse exemplo. Caim é um contraste para que nós não sigamos e não nos curvemos ao mundo. Você tem olhado para Jesus como modelo de amor para a sua vida? Segunda lição. Porque nos dá a certeza de que passamos da morte para a vida. O amor é importante na vida do cristão porque se torna um fator relevante que constata se de fato estamos salvos ou não. É muito fácil vir para a igreja, fazer a sua profissão de fé, falar tudo que os outros querem ouvirem, mas a sua vida continua a mesma. Nós somos salvos e somos chamados a dar frutos de amor. Porque estamos em Deus, Cristo está em nós, e nós estamos com Cristo, nós executamos as mesmas obras que o nosso Redentor fez e nos chama a fazer. Você já se perguntou em algum momento? Eu já me perguntei, espero que você de vez em quando faça essa pergunta. Será que de fato eu sou salvo? Será que de fato eu sou filho de Deus?
Será que de fato eu saí da morte e estou na vida? Será que de fato a minha vida tem sido um exemplo para a glória do Senhor e para os meus irmãos, daqueles que não conhecem ao Senhor Jesus Cristo? Se você fez essa pergunta, a resposta está no amor de Deus. Eu tenho feito aquilo que agrada a Deus e tenho servido ao meu irmão, ao meu próximo. João usa a palavra passamos da morte para a vida, de um lugar para o outro. Eu estava num lugar fixo, com a raiz ali, e agora eu fui transportado, estou em outro lugar, o que demonstra que eu saí daqui e vim para cá, da perdição para a salvação. Sim, é a fé em Cristo Jesus, mas nas ações posteriores de transformação é o amor. Quem não ama, quem é incapaz de amar como Jesus nos ama, quem tem um coração endurecido, cheio de ódio, incapaz de servir, incapaz de perdoar, é porque não saiu do seu primeiro estado de morte dos seus delitos e pecados. Continuou na mesma posição, não foi transportado da morte para a vida. O amor é, portanto, como um rito de passagem. A cerimônia de formatura neste mundo que demonstra que estamos em Cristo e Cristo está em nós. A falta de amor constata o nosso terrível destino final. O amor constata para nós mesmos, diante de Deus, que nós estamos na verdade e não na mentira. O mundo sem referenciais ou com referenciais distorcidos precisa da verdadeira noção e direção do que é o amor. E somente aqueles que estão verdadeiramente em Cristo, praticando o amor, podem mostrar que direção é essa. O amor demonstra a verdade de Deus e a verdade da palavra de Deus. Então, quando eu e você fizermos a pergunta que sempre vai ali reverberar no nosso coração: será que eu sou realmente um filho de Deus? Você vai ter a resposta certa. E seu coração vai ficar tranquilo. É isso que João está dizendo. É do íntimo do nosso coração que todos os anseios surgem. Enquanto não encontramos a certeza de vida e de salvação, a gente não fica tranquilo. E só nos tranquilizaremos o nosso coração, que é a fonte da vida, quando entendermos que somos conhecidos por Deus e o conhecemos, e somente as nossas ações de amor demonstrarão isso e vão trazer paz para o nosso coração, às vezes atribulado e cheio de dúvidas. Ame, hoje, amanhã e sempre, como Deus ama você em Cristo, ame a Ele e ao outro. Mas João sabia que o nosso coração ainda assim persiste em dúvidas. Eu sei que eu amo a Deus, o meu irmão, mas ainda assim, meu coração está insistindo muitas vezes em pensar e sentir coisas que não agradam a Deus. Por que eu penso essas coisas? Por que eu ainda insisto e sinto essas coisas? Então João diz: se o coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Nossos sentimentos não podem, presta atenção nisso, os nossos sentimentos não podem ser o padrão para saber se passamos da morte para a vida. São as promessas que Deus fez, aquele em que todas as coisas indicam, apontam para o sim, aquele que tem todos os tesouros escondidos e ocultos para a nossa salvação, para o enriquecimento da nossa alma, para a garantia da nossa vida eterna. É nele, naquilo que Ele falou, que nós descansamos. O Senhor disse, amém. O Senhor disse, muito bom. O Senhor disse, então assim será. Muito cuidado com os sentimentos e como eles podem nos enganar. As promessas de Deus,
à medida que amamos como Ele nos amou, amamos a Ele e aos outros, elas também nos fazem permanecer e descansar o nosso coração, apesar de nós, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos erros. João então diz que o amor é uma coisa que pode ser conhecida. A gente fica querendo, o que é o amor? Cada um vai dando o seu padrão de amor. Não, João está dizendo, não, se você quer saber, então, de fato, o que é amor, se você quer entender o que é amor, para tranquilizar o seu coração, para agradar a Deus, para edificar a vida do irmão, a grande prova de amor está no fato que Cristo deu a sua vida por nós. Como saber o que de fato é amor? Como saber o que é o conceito do amor, que não é esse que a gente vê no mundo afora? Se o mundo quer conhecer o amor, a grande demonstração de amor da igreja é apontar para Cristo. Quantas pessoas você evangelizou esse ano? Quando uma pessoa está necessitada, ok, você faz uma cesta básica, talvez leve para ela, ajuda a pagar uma conta, nós temos que fazer essas coisas, mas se essa pessoa não conhece a Cristo, quantas vezes você falou de Cristo para ela? Quantas vezes você abriu a Bíblia para mostrar, existe esperança de vida eterna para você, Cristo Jesus, a manifestação do amor. Quando nós pregamos o Evangelho que aponta única e exclusivamente para Cristo, nós estamos também tratando o outro com profundo amor, porque estamos tratando das coisas da eternidade. Somos chamados a fazer o mesmo. Jesus amou sem limite, nós devemos amar sem limite. Filipenses 2,8 diz, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz, serviço e obediência. Isso é amor. Nós cristãos muitas vezes somos culpados por surgimento de ideologias malignas, que fazem promessas que nunca serão cumpridas, porque nós, que deveríamos ser os primeiros a atender às necessidades dos outros, fechamos o nosso coração, fechamos a nossa mão, fechamos a nossa carteira, bloqueamos os nossos cartões, damos de ombros às necessidades das pessoas ao nosso redor. Enfim, o amor deve ser alguma coisa concreta, não apenas um conceito, que é repetido nos púlpitos, que se repete em palavras, mas é algo que tem que ser trabalhado, realizado. Estamos diante de um contraste. O nosso amor não pode ser apenas uma coisa de palavra, de línguas, é um conceito isso, mas um trabalho de verdade, um fato. E assim seremos reconhecidos que somos verdadeiramente filhos do nosso Deus. Exemplo de amor, dever de amor, necessidade de amor. Amor que nos dá a certeza de que fomos salvos e passamos da morte para a vida. Um cristão de verdade ama ao Senhor, ama a seu irmão, ama ao seu próximo, ama segundo os mandamentos do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Pedimos tua bênção nessa manhã, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja conosco, que o seu amor, ó Pai, aqueça a cada dia o nosso coração e que no Senhor encontremos a direção necessária para amar não apenas ao Senhor mesmo, mas para amar aos irmãos, para amar a todos aqueles que o Senhor colocar em nossa vida, para que então hajamos segundo a sua promessa e como o próprio Senhor Jesus Cristo, ao ponto de nos darmos, se necessário for, uns pelos outros. Quebranta-nos e ajuda-nos. Eu oro em nome de Jesus. Amém.